sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Que rir é o melhor remédio, disso todo mundo já sabe. Agora ri no seu estado, na sua casa, próximo de você, com um piauiense, aí tudo fica mais gostoso. O nosso papo de hoje é com ele, Amaury Jucá. Então não perde, fica aí. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. E eu recebo aqui na minha casa... Em casa pode. Em casa pode. Esse querido que é o Amaury e que tem despertado risos na gente, mas também, principalmente, Amaury, acho que você tem feito a gente perceber o quanto é importante ser um artista profissional. Eu acho que quando eu penso em artista profissional, em mercado do trabalho do artista, eu acho que você ligeiramente vem à minha mente porque a gente percebe que na sua carreira tem paixão e você transformou ela no seu verdadeiro ofício. Isso é muito importante. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse sobre isso. Assim, é difícil ganhar dinheiro sendo artista? Porque você lota os teatros. Primeiro, falar da minha felicidade de estar aqui com você participando desse bate-papo na sua casa, aqui, como em casa pode. Realmente não é fácil, né? Você ganhar dinheiro com arte, em lugar nenhum do Brasil. Mas assim, a gente procura sempre ser o mais profissional que a gente pode, porque aí a gente consegue entregar, né, aquilo que a plateia deseja, aquilo que o mercado pede que você entregue, né? Eu procuro sempre o máximo respeito, porque eu acho que assim, tudo que você se propõe a fazer, se você faz com dedicação, se você se empenha, se você põe respeito naquilo, com quem está recebendo principalmente, aí você consegue galgar. Quero dizer que a gente está em casa, como a Amaury falou, e aí quando a gente começa a gravar aparece tudo, né? Tu já viu que o cachorro latiu, o foguete soltou, moto buzinou. Mas se não fosse assim, não era em casa. Mas em casa pode. Em casa pode. Amaury, mas quando começa tudo isso na sua vida? Ou é a água de Piripiri? Porque de lá sai você, sai o João Cláudio Moreira. Pois é, essa questão, muita gente me pergunta sobre isso, né? O que é que acontece com o Piripiri? Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar o que é que acontece, mas assim, o teatro, na verdade, entrou na minha vida a partir do momento que eu vim morar em Teresina, que eu fui morar com meu tio João Cláudio. Eu vim morar em Teresina em 1990, e aí para terminal científico, é o novo científico. E aí, no ano de 91, eu fui morar com ele, morei num pensionato, em 91 fui morar na casa dele. E aí ele estreou em 89, né? Ele já estava nos espaços e tal, eu comecei a andar muito com ele, no teatro, viajando e tudo, vendo como é que fazia. E aí, de repente, um belo dia, eu subo no palco do Teatro 4 de Setembro, em Teresina, e aí eu me viro para a plateia, assim, fico olhando aquela plateia, algo bateu em mim naquele momento ali, que eu não sei explicar o que é, um sentimento tomou conta de mim, e eu digo, meu Deus, o que é que eu estou sentindo aqui, né? Não sabia explicar o que era. E aí, logo depois, veio o convite do Arimatã Martins e do Pelé para fazer teatro, rapaz, tu devia fazer teatro e tal. Eu digo, não, eu sou muito tímido, eu nem consigo nem imaginar eu diante de uma plateia falando e tal. Mas aí a ideia foi ganhando corpo. E eu cheguei a fazer uma leitura do Cavalinho Azul, do Maria Clara Machado, mas não participei da montagem. E aí, em 94, foi a primeira montagem, o primeiro espetáculo, que foi o Agente Tetra Entra em Campo, que era uma comédia infanto-juvenil, foi bem bacana de fazer. E a partir daí, pronto, não consegui mais parar. Entrei para a faculdade depois, né? Costumo até brincar no show, né? Que eu prestei o vestibular para direito, mas não prestei direito, não entrei. Aí fui fazer ciências contábeis. E na metade do curso para ser contador é que eu descobri que eu queria mesmo era contar histórias. E aqui estou eu. E aí, engraçado, porque essa sua trajetória, ela é muito igual, idêntica, na verdade, a grandes artistas, né? Porque grandes pessoas, Vera Holtz, por exemplo, ia ser também advogada, mas virou atriz e tudo. Que bom! E você entra para o teatro e faz parte de uma das maiores montagens do teatro piauiense, que é a Raimunda Pinto Sim Senhor, né? Foi um dos maiores convites que eu recebi na vida. Pois é, mas você tinha essa noção quando você foi convidado para isso, que, claro, acho que não, que ia virar esse estouro que virou a Raimunda, porque não. Eu acho que quando se fala teatro piauiense, teatro nordestino, não tem como não falar da Raimunda Pinto. É grande referência. Eu, por exemplo, eu acompanho a Raimunda desde que ele estreou, em 92, né? Então você não entra no elenco original? Não. Eu sabia
tudo, eu assistia todas as apresentações da Raimunda Pinto, sim, senhor. Eu sabia a fala de todos os personagens. Ei, Moreno bom! Sabia tudo. Se o Pelé faltasse, eu fazia Raimundo. Não fazia, não, que eu não botava aquele maiô, não. Mas, tirando a brincadeira de lado, assim, quando o Arimatã me convidou, o Mariano saiu do elenco, né? E aí o Arimatã, tu topa fazer o Palhaço Goiabinha e o Playboy? Eu digo, topo na hora. Tem que ensaiar o texto, eu digo, eu sei o texto, já sei o texto. Então, mas assim, é muito prazeroso, né? Fazer a Raimunda Pinto, sim, senhor. Porque eu já conhecia a história toda, já tinha visto várias vezes, mas você está no palco. Às vezes eu ficava assim meio perdido, porque eu ficava assistindo ali, né? Que o primeiro personagem que eu faço é o Goiabinho. Eu fico na cena ali sentado num tamborete, é como se estivesse assistindo de camarote ali dentro do palco. Até a ficha cair que eu tô no elenco, que eu tô fazendo, que eu tenho que estar na cena, né? E você já fez lá o Costureiro Ali, né? Você passeou ali. Depois o Dirceu também saiu do elenco, e aí eu assumi outros personagens, que foi o Costureiro Ali. Aí eu fiquei fazendo o Palhaço, o Goiabinho e o Oli. E aí, eventualmente eu fazia também o Playboy. Eu fazia os 3 personagens. Cheguei a fazer os 3. Mas aí depois o Ayrton assumiu o personagem do Playboy. Aí você entra com esse convite do Pelé e do Ari. E quando entra o humor, Amaury, quando é que você decide exatamente ser humorista? Pois é, em 2001, né, 2000, na verdade, em 2000, o Dirceu já fazia uns shows, solos, né, eu até fazia produção com ele me convidou para vamos fazer um show. E eu disse, cara, será que eu faço esse negócio de show de humor? Mas você já tinha disso, de contar piada ali pros amigos? Sim, né? Brincava, imitava, já fazia imitação do Alberto Silva, enfim, né, de outras personalidades, eu brincava com isso, sim, mas entre amigos, né? Na faculdade mesmo, tudo, fazia essas brincadeiras, de imitar professor e tal. Mas nunca pensei de fazer isso no palco, profissionalmente e tal. E aí veio a ideia de fazer o Jumento e o Bode, né? Que a princípio não seria o Jumento e o Bode, seria Nós Vai Contar Pra Vocês, o nome do show. Aí começou a fazer o roteiro, aí começou a história de bode, de história de jumento, história de bode, história de jumento. A gente sabe uma coisa, bora fazer, não vai ser o Jumento e o Bode, porque onde ninguém conhecer a gente, Jumento e Bode, todo mundo conhece. Sem dúvida foi um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso. Que aí vocês repetem um sucesso com a Penélope Charmosa, né? E aí vem Na Fila de Espera. Na Fila de Espera. Feiura Pega. Amaury, Feiura Pega? Pega. Eu era lindo. Amaury, e de onde vem a ideia dos nomes? Pois é. Porque isso é vendável também, né? É importante que isso. O Dirceu sempre foi muito bom de batizar os shows, botar nome nos shows, né? De dar essa cara aí pro show aí. Muitos dos nomes foram ideias dele. E aí, depois... Às vezes pensava assim, no tema, vamos falar um tema, vamos falar de fila. Pô, na fila de espera. Aí a gente passa a trabalhar em cima daquele tema. O nosso diretor sempre foi o Arimatã Martins. Né? É um maravilhoso, E né? o processo do Arimatã tem muito disso, de dar a volta no objeto, né? Vamos falar de quê? De fila, tá? Vamos o que é que tem na fila, onde é que a gente encontra fila, onde é que tá. Vamos falar de quê? Feiura pega. Vamos fazer de feiura, de coisa, tá? Feiura pega, que é um ditado popular. A gente usava também muito essas coisas do ditado popular. E aí, assim, as coisas aconteciam. Sempre muita gente ajudou, assim, sabe? Também na escrita dos textos, né? Tem o João Carlos, tem o Ayrton Oliveira, tem o José Dantas, tem o Duvalino Couto, filho. O José Dantas sonoplasta? Sim. É mesmo? Muitas piadas dos shows da do José Dantas. O José Dantas que passava pra gente, muita coisa. Amaury, o primeiro show lotou? Lotou. Mas foi assim, nós fizemos uma jogada. Porque foi... A gente tinha uma parceria com o Sistema Meio Norte de Comunicação, né? O Jornal Meio Norte tinha o Clube do Assinante. Quem era assinante do Jornal Meio Norte pagava 50%. Tal. E aí a gente fez essa parceria, divulgou o jornal, dava muito espaço. Tal. Aliás, aqui um agradecimento à mídia de uma forma geral, que sempre deu muito espaço para o nosso trabalho. Tanto o Jornal O Dia, o Jornal Meio Norte, a TV Cidade Verde, o Grupo de Comunicação Cidade Verde. TV Clube foi fundamental, porque na época a Fundação Walter Alencar, através do Henrique Rebelo, nos apoiava. E aí botava a mídia demais na TV Globo, na TV Clube, né? Então isso dava uma visibilidade tremenda pra gente. Mas enfim, aí a nossa jogada. A gente distribuiu muita cortesia. Cortesia. Quando o povo chegou para comprar os ingressos, tá esgotado. Esgotou. Meu Deus, só pode ser muito bom. E o buchicho, menino, o negócio é bom, porque já tá lotado. Tá lotada a sessão. Aí foi a outra sessão, aí nós vendemos todos a outra sessão. Aí não parou mais de encher.
É porque vocês eram recorde de público e você continua sendo recorde de público. Você está comemorando esse ano 30 anos de carreira e você olha para trás e o que você vê, Amaury? Olha, eu confesso que passa um filme na cabeça, né? Você imaginar que... Porque, como você falou, não é fácil, né? E aí você 30 anos fazendo esse processo e você lotando casas, levando as pessoas. Eu acabei de fazer uma turnê pelo Piauí, um projeto meu chamado Piauí de Riso Solto. Esse é o ano 3. Eu vi. Uhum. E a gente vai viajando cidades, eu vou levando para cidades geralmente pequenas, que não tem o hábito de ter eventos dessa natureza. A gente fez Lagoa de São Francisco, eu nunca tinha feito um show na Lagoa de São Francisco. Uma quadra lá poliesportiva, cheia de gente, as pessoas de peito aberto, coração aberto para sorrir, sabe? Então, eu fico muito feliz que há 30 anos de trajetória, eu ainda consigo alcançar novos públicos. Então, isso... E fazendo um trabalho social, porque isso é social, né? Levar arte onde as pessoas... É formação de plateia também, né? E é importante isso, é muito importante. A gente vai fazer um quadro agora chamado Na Boca do Povo. Então, vamos ver aí o Na Boca do Povo com a Amaury Jucá. Vai, meu Deus, eu tô na boca do povo. Amaury, é um quadro rápido, é sobre o que está se comentando, né? Sobre o que está na boca do povo. E a gente viu recentemente aí o decreto de prisão do Léo Lins, né? Que é aquele humorista e tudo, foi acho que 8 anos de prisão por piadas que ferem aí a legislação federal, né? Direitos humanos e tudo. Como você vê isso, Amaury? Você acha assim que tem limite no humor? Tem, para tudo tem limite. A lei é o limite. Se você infringir uma lei, você está extrapolando, né, o limite. Você está passando do limite. As coisas mudaram, evoluíram, no meu ver. E, assim, eu acho muito bom que isso aconteça, né? Porque assim, eu pego textos passados, lá do início da minha carreira, eu disse, meu Deus, como é que a gente contava esse tipo de história, né? Tudo bem. Eu sempre procuro, eu digo assim, quando vamos pensar num texto, de levar o espectador, além do riso, também a formar um pensamento crítico. Uhum. Eu acho que é importante também, essa função também do humorista. Eu vejo como função também do humorista, né? Então você tem que estar atento a esse tipo de coisa, sabe? Não vale mais a pena você estar fazendo esse tipo de humor. Eu acho que as coisas têm que caminhar mesmo e evoluir, sabe? Ainda mais numa sociedade assim que empodera todo mundo, né? A sociedade, graças a Deus, empoderou as mulheres, porque eu vejo muito pessoas assim, mas antigamente não tinha isso, né? Mas que bom que hoje tem, né? E que bom que a gente hoje pode fazer e contribuir para isso. Pois é. Aí assim, poxa vida, mas se você está fazendo esse tipo de humor... Aconteceu comigo uma vez, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, de fazer de coisa com ninguém, de brincar, pegar o Júnior aqui para mim, descer o cacete, contar piada com o Júnior, fazer o Júnior se sentir constrangido diante da plateia, tá? Não gosto desse tipo de comédia, né? Eu não gosto de ser alvo, também não gosto de fazer ninguém assim. Aconteceu uma cena muito chata comigo, eu fui fazer um comentário de uma pessoa e não era um comentário para fazer piada. E as pessoas riram da pessoa, e pensando que eu estava fazendo piada. Eu disse, meu Deus. Né? Mas aí, ali, quando as pessoas riram, aí eu, dei um outro punch, outro. E aí depois eu me toquei, eu disse, poxa, mandei mal demais. E eu não faço mais isso, pedir perdão para a pessoa. Porque eu mexi com alguém, sabe assim, com o sentimento de alguém. E não é legal. Não é legal. Ainda bem que você pensou rápido, né? Amaury, você é artista, 30 anos de carreira, sabe de todas as agruras que você já passou, todas as dificuldades, tudo. Mas você, por acaso, se o seu filho, que já é adulto, eu vou dizer que é adulto, porque eu sei que para a Marina tá ali, ainda é um bebê. Então chamamos os meninos. Os seus filhos quisessem seguir essa carreira, como vocês lidariam com isso? Ou você acha que você não aconselharia? Não, eu sempre, a gente deixa eles muito à vontade, assim, não tem aquela coisa, você vai fazer direito, ou você vai fazer medicina, ou você vai ser artista, você vai ter que seguir. Não, eles tiveram toda a liberdade para escolher a carreira deles, tal, o Ian e o Matheus, os dois. Então, os dois estudam engenharia de software. É uma área que eles gostam muito, né? A questão de são profissões do futuro, TI, né? Porque hoje todo mundo... É do momento. Do momento, de TI, né? Eles gostam muito disso. Mas o Ian, ele passou no vestibular, começou a cursar e disse, pai, eu queria passar 2 anos aí investindo no meu canal. Ele tem um canal que ele é gamer, ele joga, ele faz vídeos falando sobre jogos e tal.
pai, eu queria passar 2 anos investindo nisso, não sei o que, tal. De boa, o que é que eu posso lhe ajudar? Como é que a gente pode contribuir para que vocês... Não, eu preciso de um computador assim, eu preciso assim, sabe? E aí deu total força. Ele passou o período depois, pai, eu quero voltar para a faculdade, acho que está na hora. Depois, beleza, vamos lá. E assim, contribui para todo mundo ser feliz, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ser felizes. Pois é, né? as pessoas, por exemplo, a geração do meu pai e da minha mãe, para entender que eu ia viver de arte, é uma coisa meio complicada, entendeu? Eu estava na faculdade, metade do curso, aí eu chegava para eles, eu vou fazer teatro. Papai, mas rapaz, pelo amor de Deus. Sabe o que meu avô... E eles viam a dificuldade, porque o meu tio, João Sim. Cláudio, já vivia de arte. E a minha avó, toda hora, o João Cláudio não guarda dinheiro. Eles viam que a dificuldade de ser artista, porque todo dia você não sabe o dia da manhã, né? Você tem que ter um... E aí, eles tinham esse medo, mas não é que ele não quisesse que eu fosse artista, que eu fosse... É porque ele tinha um medo do futuro, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou sustentar uma família e tal. E eu realmente tinha esse medo. Eu também tinha esse medo, né? Tanto é que eu fui trabalhar na TV, arranjei meu primeiro trabalho, carteira assinada, na TV, no Grupo Meu Norte, né? Fui fazer lá trabalhar de produção para a Maia, o programa da Maia Veloso. E depois que o programa foi embora para Belo Horizonte, eu digo, estou desempregado. Aí eu consegui uma vaga no setor administrativo da TV Meu Norte. Nada criativo. Nada criativo. Mas eu precisava do dinheiro no final do mês, porque o teatro, no começo, a gente não ganhava. Fazia peça, por exemplo, o Vaso Suspirado, uma peça que inclusive me rendeu prêmios. Sim, você fez o Vaso Suspirado. Né? Também com o Grupo Arém. Pra gente, e a gente viajava muito, todo festival que a gente ia ganhava prêmios, a peça e tudo e tal. Mas dinheiro a gente não ganhava. Terminava a sessão, contava, separava, pagava os custos, sobrava R$5 para cada um. Então, assim, era... Você falando aí, eu lembrei do meu avô, eu fui tirar a DRT e tem um carimbo na carteira de trabalho, né? E eu cheguei contentíssimo, porque a DRT é importante, né? Torna a gente profissional documentalmente. Eu cheguei, olha, tirei a DRT, meu bolseita sujou a carteira. A Maria, você falou do trabalho na TV, e aí a gente precisa falar do Perturba, né? O Perturba tem um carinho muito especial por esse personagem, porque foi o que me deu visibilidade, né? Na verdade, me deu muita visibilidade. A TV Meio Norte, a TV Meio hoje, né? Ela tem uma penetração incrível. Na época, ela tinha eu acho que era a única TV que pegava em todo o estado, entendeu? Enquanto as outras limitavam algumas cidades, por exemplo, sul do estado era muito difícil entrar outra televisão, mas a Meio chegava lá. Então isso me deu muita visibilidade. Vamos agora para o nosso quadro Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada, para a gente fazer aquela pergunta indiscreta para o Amaury, se ele vai se levantar aqui e vai embora com a Marina, ou se ele vai responder aqui para a gente. Amaury, conte-me tudo, não me esconda nada. Por que a carreira solo? Por que não mais a dupla? Por que não mais Jumento e o Bode, Penélope Charmosa, Fila de Espera e só a Amaury Jucá? Eu acho que chegou um momento, porque eu acho que tudo tem seu momento, tudo tem sua época, né? E chegou um momento que a gente tinha que seguir realmente carreira. A gente já tinha feito esse ensaio antes, né? De fazer carreira de shows solos, né? Eu fiz o Piadas e Paródias. E aí depois, em 2007, a gente foi convidado para fazer o programa do Faustão a primeira vez. E aí a ideia do Márcio, que era o diretor artístico lá, o Márcio Trigo. Márcio Trigo, era que a gente fosse a dupla, né? Aí foi que surgiu a ideia de a gente voltar com a dupla e fazer o espetáculo Feiura Pega, né? Que a gente fez. E aí depois fizemos mais outros 2 espetáculos, 2007 até 2009, mais ou menos, mais 2 anos. E aí em 2010 já veio definitivamente a carreira solo. Quando você foi pro Faustão, quando vocês foram pro Faustão, vocês já eram a Amaury e o Disseu aqui pra gente, né? Mas você acha que isso ajudou de alguma forma, ampliou alguma coisa, mudou alguma coisa para melhor? Claro, ampliou sim. Por exemplo, é porque o programa do Faustão, que na época, né, na TV Globo, ele tinha um alcance muito grande. Impressionante como é o alcance. Depois que você faz um programa daquele ali, como você passa, assim, as pessoas passam a olhar para você de uma forma, inclusive o seu próprio público, sabe? Dá um prestígio maior. Sim, sim. Não sei o que acontece, mas é desse jeito que funciona. Mas através do programa do Faustão, de ser visto no programa do Faustão, eu vendi shows para mercados que eu não vendia antes, para São Paulo, Brasília, por conta do programa do Faustão. Amaury, Eu fazia shows em Brasília, mas produção fazia com o Carlos Anchieta, era nosso produtor lá na época, mas vender show para empresa e tal, que foi depois do Faustão. Você sabe que a segunda vez você vem pro Em Casa, né? Você veio online e agora você vem pra... Na pandemia a gente conversou um pouquinho. A gente tem um quadro chamado Em Casa Pode, que é pra gente ver o que pode em casa, na casa do Amaury. Deixa eu pegar aqui, e aí você vai me respondendo e vai dizendo se pode, se não pode, por que pode, por que não pode, vai comentando, tá bom? Vamos lá no Em Casa Pode. Ó, Amaury Jucá.
Em casa pode rir sozinho lembrando da piada antiga ou isso é sintoma? Não, pode, a gente ri muito. Lá em casa a gente ri bastante, graças a Deus. Sim, você testa suas piadas com os meninos, com a Marina, com o cachorro, como é? Não, assim, não é testar, não, mas. Porque até a Marina vai me ajudar a escrever o texto, né? Então, assim, ela me ajuda muito. Não só a escrever o texto, mas me ajuda questão de figurino. Hoje ela até o som, ela bota, viaja comigo, bota. Ah, o Leandro faz isso, O ótimo, som. é maravilhoso. É bom demais. Mas a gente ri muito de tudo, sabe? Assim, bobagem nossa do dia a dia, né, amor? Deixa eu te perguntar, você falou sobre o show lá em Brasília, né? E aí a gente falando agora sobre esse teste da piada e tudo. Existiram piadas que não funcionavam em Brasília, que eram muito... que só o piauiense entendia? Eu pergunto isso porque o show é tão... quando tá aqui pra gente, é tão cheio de regionalidade, é tão cheio de coisa nossa, é tão cheio de... que a gente se identifica imediatamente. Olha, isso é uma coisa mesmo brasileira, todo mundo lá. Eu acho que assim, depende da história, depende muito da história que você vai contar, né? Porque se eu não vou contar uma história, eu vou chegar lá em Brasília, eu não vou falar do bode. Né? Do Alberto Silva, Sim. entendeu? Mas se eu falar de jumento, de bode, não sei o que, não tem problema nisso, entendeu? Porque assim, faz parte do nosso universo. Por exemplo, eu gosto muito de pegar o exemplo do Fellini, no cinema. Ele fala muito da coisa da italiana, né? Mas você se acaba... de uma forma ou de outra, você se identifica. Você nordestino, a gente nordestino. A gente tem muita coisa parecida com a gente. Porque então, fala assim, do humano, né? Fala exatamente. E é muito verdadeiro. Quando você bota verdade naquilo, qualquer lugar do mundo vai entender a sua história. Tem mais pergunta para ver se na tua casa pode. Em casa pode ensaiar piada nova com a esposa ou dar briga? Vai valor, né? Não, pode. Exatamente, ela ensaia junto comigo. Em casa pode colocar no currículo que sobreviveu a 30 anos de piada sem cancelamento? Você acha que o cancelamento está atrapalhando? O politicamente correto está dando na cabeça das pessoas? Rapaz, cara, tem gente que se afeta muito com isso, né? Tem pessoas que se afetam muito com isso, tal. Mas assim, eu não senti muito isso não, sabe? Júnior? Na verdade, a minha trajetória eu sempre procurei respeitar tudo, né? Aí você já falou sobre o Eu Léo. até falei, tem um show, por exemplo, eu fiz um show que chamava Papai, Eu Quero Me Casar, que a gente falava exatamente sobre esse tema, porque estava na época se discutindo muito a questão das relações homoafetivas, e tudo, e foi uma sugestão do próprio Arimata Martins, vamos falar sobre isso, né? E aí era um personagem que eu fazia. É realmente fantástico. O personagem que eu fazia era o cara que ia casar, e ele tinha que contar para o pai. Ele não sabe, ele buscando uma forma de contar para o pai que ele ia casar com um cara, tá, não sei o que, tudo, e o espetáculo trazer as pessoas para essa reflexão também, entendeu? De uma forma bem humorada, mas sem agredir. Você pode falar de vários temas sem ser agressivo. E você tem conseguido fazer isso, Amaury, e você tem conseguido, inclusive, ser atual, né? Pau de selfie, no tempo que tudo, né? Eu acho isso muito bacana. Em casa pode contar piada no almoço da família, mesmo sabendo que a avó vai se benzer? O pior é que lá em casa todo mundo conta piada, né? Então virou rotina, né? A minha avó era uma figura muito engraçada, né? Porque a minha avó, ela fazia piada, assim, nem percebia que estava fazendo a piada, sabe? Muitas vezes ela sabia, achava a garra sozinha. Assim, ela morreu aos 98 anos, mas ela estava lúcida demais, estava muito bem. Ela contava assim, sempre que eu chegava lá para conversar com ela, ela tinha uma história nova para me contar. Ela disse, não, porque a fulana de tal, não vou dizer o nome, amiga da família, veio aqui e disse assim, dona Raimundinha, eu estou pensando em me separar. O que é que a senhora acha? Ela disse, menina, tu gosta de caju? Aí ela disse, de caju? Sim, de caju. Eu gosto, porque depois casamento é como caju. Por mais doce que seja, sempre tem um ranço. Mas se tu gosta de caju, fica, come. Você se chateia quando alguém pede pra contar piada? Tipo, tá no meio conta uma piada aí. Depende, porque assim, depende do clima, do horário, entendeu? Assim, porque às vezes o clima tá bom pra você fazer, não precisa nem ninguém pedir. A gente tá numa roda conversando, não sei o que, naturalmente as coisas acontecem. Porque quando você fala, agora tu vai fazer isso, tu conta isso aí. É meio chato, né? Eu sei que é. É igual você dizer assim, você é criativo, pensa no nome de uma coisa aí pra mim. Não, né? Não é assim, né? Em casa pode rir de vídeo velho seu e ainda achar graça, ou já perdeu a graça e só a conta do YouTube que vai lucrar nos views? Cara, eu vejo, mas eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico com as minhas coisas. Eu vejo, eu acho ruim. É. Olha que interessante, porque todo mundo acha ótimo, né? Eu digo, rapaz, podia ser melhor aqui, porque eu vejo os defeitos que
porventura encontro ali, eu digo, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado. E a gente sabe onde a gente errou e ninguém sabe, né? É. Então, Às vezes termina o show, eu digo, poxa, amor, o show assim, ela, menino, amor, ninguém sabe, ninguém viu isso aí, só você que sabe. Em casa pode usar o banheiro como camarim para fugir do povo? Já se escondeu de gente dentro de casa? Dentro de casa? Não, eu sou um cara que eu gosto muito de receber, sabe? Os amigos, a família. Domingo mesmo é um dia que A casa tá cheia. tá cheia sempre. Amaury, em casa pode chamar o cachorro de meu público quando tá testando piada Eu dou nova. muito uns raios nele, como eu digo assim, ele começa a latir igual esse cachorro. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, o cachorro começa a latir. Eu digo, rapaz, tu é muito apresentado, fica calado menos um minuto. E em casa pode imitar político, padre, parente, tudo no mesmo vídeo ou dar processo. Pode, os parentes nem muito não. Pode se zangar. Amaury, meu querido, foi um prazer receber você aqui. prazer Você é sabe meu. que você é um querido meu, um querido do público piauiense. Né? Assim, a sua alegria é inerente, é algo que dá para olhar para o Amaury e ficar... Eu encontro muitas pessoas na Triste. rua diziam assim, não posso te ver, que eu já dá vontade de sorrir. Eu digo, pois graças a Deus, que eu vivo é disso. Exatamente, pois graças a Deus. Mas eu não posso deixar você sair do Em Casa Pode. Eu vou ter que ser chato e vou pedir pra você contar a piada pra galera que tá assistindo a gente, Amaury, por favor. Contar piada. Piada de quê? Piada de quê? Esse ano eu fiz 25 anos de casado, né? Porque as pessoas ainda me perguntam, Maurício, são 30 anos de carreira, e o que é que ainda te inspira para fazer humor? E tudo é inspiração. Se você vai no mercado, se você... A conversa com o vizinho, se você está na fila da loteria, tudo que você vê, tudo é circunstância e motivo para você transformar numa história, né? Casamento também. Eu estou fazendo agora 25 anos de casado. Pode bater palma. Boda de prata. Comemorou agora. Eu lembro como se fosse o dia 12 de maio de 2000. Eu estava na porta da igreja, aquela ansiedade normal de qualquer noivo, e eu dizia pro meu pai, papai, será se ela vem? E o papai, tu tem a sorte dela não vir? E eu sei que o carro parou, a Marina botou o pé fora do carro, na mesma hora guardou o pé, e o carro arrancou. Eu disse, mas papai, você é um bicho de sorte. Não, porque o padre que nos casou estava atrasado. O padre João, não é de se atrasar, mas nesse dia o padre João se atrasou, coitado. Lá vem o padre João correndo. E aí, na época eu trabalhava na TV Meu Norte, eu ganhava R$365 em uma cesta básica, era um salário mínimo. Em uma cesta básica. Inventei de casar, não sou doido. Louco. Né? E ela aceitou, não é pior do que eu. Desarreda. E aí não tinha dinheiro para fazer decoração de igreja. Era só uns pedacinhos de filó branco pendurado no banco da igreja e um jarrinho de As flor. flores de papel higiênico. Não, um jarrinho de flor, assim, para segurar o filó por dentro do ventilador, não carregar o filó. O seu João, que é o avô de Marina, foi quem entrou com ela na igreja, de braço dado, enganchou o pé logo no primeiro pedaço de filó. E saiu derrubando os potes, pof, 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 pof. Chegou no pé do altar, tava com uma grinalda maior do que a dela. Termina, eu conto isso tudo é verdade. Aí perguntar aqui pra Marina, é verdade, Marina? Aí nós fomos pra... Assim, quando termina a cerimônia, tem aquela chuva de arroz, né? Menina, foi arroz. Pronto, destruição de arroz que eu nunca tinha visto na minha vida. Se eu soubesse, eu tinha levado pelo menos uma Dá bacia. pra passar o primeiro mês. Para passar o primeiro mês. Dava para passar 2 meses, era arroz. Mas foi chuva de arroz. Aí fomos para a recepção, que era no restaurante do tio dela, o Drambuí, na época. Que ele ofereceu espaço, o Tiaguete fez o bolo, deram as bebidas, os tios, não sei o quê. Eu digo, olha, o salgado eu levo. Quase que eu levo uma pizza, porque eu cheguei lá com uma bomba da Magelanche. Desse Desse tamanho. tamanho. Tu é doido de minha filha, uma bomba dessa, enche o bucho de até 3 pessoas. Fazer um monte de salgadinho aí pequeno. Aí fomos para a noite de núpcias, lá no Rio Puti Hotel. Foi presente, porque eu não tinha dinheiro para pagar Rio Puti Hotel. É um salário O mínimo. quarto era do tamanho desse quintal. Eu digo, minha filha, lá é bom aqui é bom para nós brincar, é do pega. Corra! Quando eu lhe pegar, você é raçado. Também nem foi essas carreiras todas, não. Nem me pega. Dei-lhe uma cambita, quando ela caiu, já puxei o arranjo da cabeça. Quando eu puxei, arroz. Tirou o vestido, arroz. Tirou o corpete, arroz. Eu digo, olha, que eu já tinha visto de todo jeito, agora misturado com arroz. Amaury, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez eu digo que você é um querido e mais uma vez, sucesso sempre, mais 30 anos, mais Pra nós. 60 e muitos mais anos ao lado aí da Marina, porque economiza já um técnico, né?
Esse foi o Em Casa Pode com o nosso querido Amaury Jucá. E você sabe que você acompanha os nossos episódios aqui no nosso canal do YouTube, mas pode correr lá no Instagram também, tá bom? E curtir, comentar, compartilhar. Dá esse engajamento pra gente, por favor. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Esse negócio é que eu não sei fazer. Compartilha, não sei o que, eu não sei, as pessoas me cobram, eu não posto nada nas minhas redes. O pessoal, tu tem que postar, eu sou um analfabete. Tem que postar. Eu tô aprendendo a utilizar esses negócios, que eu me esqueço. Aí eu faço uns vídeos, eu chamo de analfanete. Eu vou te oferecer um serviço. O Leandro sabe, ele é social media. Menino,